Então, senhoras e senhores, deixa eu ficar muito claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Peraí que eu tô ajeitando só a luminosidade aqui. Pá, não sei o que. Tá de boa? Dá pra me enxergar? Beleza, tranquilo. Então, essa aula é voltada para os alunos do sétimo ano do Colégio Afinizia Freire. A disciplina é História. E a gente vai dar continuidade ao assunto da página, a partir da página 61, que é o capítulo 6 sobre saberes e religiosidades africanas. Na aula passada a gente falando sobre a África pré-colonial, acabou terminando na parte da diversidade linguística, né, que é dividido lá em 4 grupos linguísticos: afroasiático, nilo-saariano, khoisan e nígero-congolês, sendo que isso vai acabar dando origem a diversos dialetos pelo mundo. Mas enfim, na página 61 a gente tem um textinho aí bacana a respeito do dicionário Quimbundo. Olha o nome, dicionário Quimbundo, não confundam as coisas. Esse dicionário Quimbundo que vai ter a seguinte explicação. E aí vai ter inclusive 3 questões que vocês vão responder, claro, para a próxima aula. Vou corrigir, já está meu caderno. São três questões rápidas, que aí na próxima aula, quando eu for dar continuidade a esse assunto, a gente corrige, coisinha bem rápida mesmo, mas o texto ele vai ser da seguinte forma, dizendo o seguinte: dicionário Quimbundo. O texto a seguir trata da criação de um dicionário online do idioma Quimbundo, ou Quimbundo. É só a forma de escrita mesmo, porque Quimbundo com K, B, U, N, D, U significa, quer dizer, não o significado em si, mas a origem acaba sendo de origem africana mesmo, mas quando a gente faz a tradução aqui para o português, ele vai ter essa outra escrita, como consta aí, o Quimbundo, bonitinho, com Q, U, I, organizadinho, que é um importante idioma banto praticado na região do Angola. Vocês lembram sobre os povos banto, o tronco banto, que a partir dele surgem diversos dialetos, diversos outros idiomas. O tronco banto é como se fosse uma língua originária, que aí vai acabar gerando diversas outras línguas. E aí, esse daqui especificamente é o idioma Quimbundo, que surge a partir do banto, lá na região da Angola. E aqui conta da seguinte forma. Lembrando que os angolanos eles falam também português. Não o português do Brasil, né, que é essa coisa misturada de várias línguas diferentes. Que a gente tem aqui no Brasil, o nosso português ele acaba sendo bem diferente do português de Portugal, apesar de algumas boas semelhanças, mas acaba sendo diferenciado pela mistura que acabou ocorrendo com a língua, com o idioma de outros povos, principalmente da população africana que veio escravizada aqui para o Brasil, inclusive de povos bantos que chegaram aqui trazendo a sua língua, e a gente teve a mistura também com os indígenas, com espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, mas o grosso acabou sendo o português. O português de Angola, pelo seu processo de colonização através de Portugal, o português dos angolanos acaba sendo mais próximo, bem mais próximo ao português de Portugal. Aquele português mais clássico, pá. Então, a história e a cultura afro-brasileira deve constar no currículo oficial da rede do ensino do Brasil, como prevê a Lei 9.394/1996. No entanto, a disponibilidade de material sobre o assunto e a aplicação da lei ainda são deficitárias em muitas escolas. O que, o que significa a gente dizer que são deficitárias? Deficitária, a ideia de déficit, de deficiência, é porque a introdução, essa disponibilidade no material, ele não costuma ser entregue da forma correta para as escolas, principalmente as escolas públicas, que teriam a obrigatoriedade
da recepção da história e da cultura afro-brasileira deveriam trabalhar de uma forma mais incisiva, mais forte mesmo, só que isso acaba não acontecendo da forma correta, porque até a própria formação dos professores no Brasil acaba tendo uma certa deficiência no ensino dessa história e cultura afro-brasileira. Não é à toa que mais recentemente que foram surgir algumas disciplinas no curso superior de História e algumas disciplinas de pós-graduação que tratam especificamente da história da cultura afro-brasileira. Mas a gente sabe que ainda hoje há uma dificuldade desses assuntos serem trabalhados especificamente dentro de sala de aula, apesar de que já teve uma melhora bastante significativa, mas ainda não é o suficiente, ainda é considerada como deficitária. Foi pensando nisso que a socióloga Odara Dele decidiu criar um aplicativo de celular, o Alfabanto, destinado ao ensino da língua falada pelo povo quimbundo de Angola. Então, vocês que gostam muito de ficar com o celular na mão, tem um aplicativo que é específico, que traz essas informações, que traz esse ensinamento, essa discussão a respeito da língua quimbundo de Angola. E aí vocês conseguem ter o acesso direto pelo celular através desse aplicativo chamado Alfabanto. Ó, que ideia interessante, que eles fazem essa mistura, que a Odara fez essa mistura até com o próprio nome, ó, alfabeto, Alfabanto. Então, ela fez isso com o aplicativo para poder facilitar justamente que os estudantes, principalmente, possam ter contato com o idioma quimbundo. Com a vivência escolar, foram percebendo que os professores tinham dificuldade em trabalhar a história da África com as crianças. Com interesse antigo no resgate histórico da cultura africana, o casal encontrou no idioma um potencial formador de aproximar a África das crianças brasileiras, que muitas vezes passam a infância sem conhecer a história dos seus povos originários. Aí acaba falando de casal, porque na verdade esse texto ele não é um texto que está completo, tá? Mas é a socióloga Odara, juntamente com seu marido, que eles fizeram esse aplicativo, eles pensaram esse aplicativo e conseguiram viabilizar ele através do celular. Então, como existe essa dificuldade até mesmo para a gente fazer esse trabalho a respeito da história da África dentro da sala de aula, e vocês veem que a gente aqui no colégio, na Fenísia, ou se forem vendo assim, em outros colégios também, a gente tem dentro do próprio livro didático uma série de assuntos que são ligados já à cultura africana e à cultura afro-brasileira. Lembrando, sempre que a gente fala sobre cultura afro-brasileira, é a cultura brasileira que foi bastante influenciada pela cultura africana. Não é à toa que a gente está fazendo essa discussão agora sobre o dicionário quimbundo, que é disponibilizado para os estudantes aqui do Brasil. Enfim, com interesse antigo no resgate histórico da cultura africana, o casal encontrou no idioma uma potencial forma de aproximar a África das crianças brasileiras, que muitas vezes passam a infância sem conhecer a história dos seus povos originários. Quais são esses povos originários? São os povos africanos, originários, de que vem da sua origem africana. Muitas vezes nós, professores, estudantes, habitantes, nós brasileiros, temos em nossa origem, nossos ascendentes, de muito tempo atrás, temos ascendentes africanos. São pessoas, são seres humanos, sempre bom a gente se lembrar disso, são seres humanos que foram escravizados e trazidos à força da África para cá. Só que aí quando chegaram aqui no Brasil, além desse todo esse processo de escravização que infelizmente eles acabaram passando, alguns foram sobrevivendo, foram se perpetuando, foram casando, se juntando, tendo filhos, e aí os seus descendentes, ascendentes são os nossos antepassados, seus descendentes são os filhos desses povos originários, desses primeiros habitantes do Brasil que vieram escravizados da África. Os seus descendentes, os seus filhos foram
fazem novas gerações até chegar a nós que estamos aqui hoje. Inspirado pelo Asa, que é um aplicativo criado por um nigeriano que faltava às novas gerações, percebeu que faltava às novas gerações um conhecimento mais profundo sobre seus antepassados. Começaram a planejar, então, o Alfabanto. O aplicativo Asa ensina a língua Yorubá, já é uma outra língua, né? O povo Banto, os povos Yorubá, e os Yorubás também fizeram parte desse grupo do continente africano que acabou sendo escravizado e trazido para cá. O aplicativo Asa ensina a língua Yorubá e traz conteúdo sobre a história e cultura da Nigéria e da África. Já o criado pelo casal se dedica, por enquanto, exclusivamente no ensinamento do idioma angolano. Lançado em 21 de novembro, isso aqui foi no ano de 2018, então há 2 anos, vai fazer 2 anos ainda esse aplicativo. O aplicativo é voltado ao público infantil e está disponível, pelo menos por enquanto, apenas para celulares com sistema Android. Tá? Então, vocês que têm iPhone, vocês que são ricos aí que têm iPhone, não dá, tá? Desculpa aí. Meu celular de pobre é Android, meu celular pega. Mas enfim, a ideia do Alfabanto, então, é proporcionar me encontrei. Um aprendizado lúdico e interativo, algo que atrai ao público infantil. Lúdico é aquilo que consegue fazer um aprendizado que você possa se divertir mesmo, você ter prazer ao estudar. Então, que traz bastante imagens, que traz desenhos, que traz informações numa linguagem que seja mais próxima da linguagem que todos podem conseguir entender, para não ter tipo aquela linguagem acadêmica, não, porque o conceito excepcional das relações diplomáticas, não vai ter um negócio assim não. Vai ser mais como se a gente estivesse conversando aqui numa boa, assim. E aí os angolanos vieram, sofreram pra caramba, acabaram sendo trazidos pra cá à força, mas a língua, a cultura veio junto. Então, vai ser uma forma de diálogo aí um pouco mais que todos consigam compreender de uma forma lúdica, um ensinamento mais prático mesmo, que todo mundo consiga entender. Então vai ser lúdico e interativo. Interativo traz ideia de interação, porque você não vai ficar simplesmente, como infelizmente a gente acaba fazendo aqui, né? De colocar uma câmera na frente e vocês ficam aí entediados com a cara olhando pro professor assim, ai que saco, oh meu Deus do céu, Ave Maria, que miséria. Vai ser interativo, porque vocês vão estar lá com o celular também e vai aparecer uma opção lá, você, opa, vai ser aqui, aí vai para uma outra parte do aplicativo. Aí vocês, para não ficar essa cara de abestalhado só olhando para minha cara, né? Se a minha cara feia, se ainda fosse bonito pelo menos, né? Infelizmente não rola. Só nascendo de novo. Mas enfim, então traz esse ambiente lúdico, esse aprendizado lúdico e interativo, que acaba atraindo esse público infantil. O aplicativo é dividido então em 2 partes. Na primeira, ao contato inicial com a língua, eles vão mostrando como é que funciona a língua, o quimbundo, significados, quais palavras se assemelham ou que deram origem a palavras brasileiras, também ao português do Brasil. Então ele vai fazendo esse informativo, essa demonstração. E tem uma segunda parte em que a criança testa seu conhecimento através de um quiz. Como assim? Um jogo de perguntas e respostas. Então, tipo, show do milhão. Vocês lá adivinhando, tá ligado como é show do milhão? Vai aparecer lá 4 opções, tipo prova objetiva, né? Vai aparecer uma questão, as 4 opções, você chega assim, isso daqui, miséria. Tipo assim. E aí pronto, aí a gente tem 3 questões aí abaixo que pergunta assim,
Discuta a importância da sociedade brasileira ter mais conhecimento das línguas africanas, como é o caso da língua quimbundo. Tipo, vocês vão ter alguém para discutir? Se puder discutir com papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, aí beleza. Então um grupo de WhatsApp, a galera junta assim, aí velho, por que é que você acha que é importante? Aí o que é que você pensa a respeito disso? Da gente ter mais conhecimento da língua africana? Qual foi aí? Por que é que isso pode ser interessante ou não? Após a discussão, monte um pequeno dicionário com palavras de idiomas africanos e as respectivas traduções para o português. Selecione exemplos de línguas que marcaram a cultura brasileira. Aí é interessante que vocês podem procurar assim, ó, se vocês quiserem xingar alguém, aí vocês já podem usar uma palavra do idioma quimbundo, né? Mas aí no caso que seu irmão não descubra qual é o xingamento, você chega, não sei o quê. Aí ele vai olhar assim, quê? Hein? Não entendi. Aí você chilinhou. E para finalizar, aí tem apresente suas descobertas aos colegas em sala de aula. Vocês podem fazer isso através das redes sociais, aplicativos de mensagem de vocês e tal, conversando, pá. Já que vocês não vão apresentar diretamente para mim, porque eu sei, vocês não fazem isso. Mas tudo bem. Mas enfim, é bastante interessante esse aplicativo para vocês darem uma olhada e fazer essa discussão. E a metalurgia africana. Professor, o que é metalurgia? Pô, é só pensar, o cabeção. Metalurgia traz a ideia de metal, ó, metalurgia. Então, as sociedades africanas desenvolveram saberes e técnicas que auxiliaram na adaptação ao meio ambiente. Claro, eles vão se deslocando, todo mundo, né? Que a partir do momento que você passa a ter contato com diversos recursos naturais, recursos que a natureza te proporciona, você vai pegando, vai olhando, vai tentando modificar, fazer uma coisa ou outra para ter o conhecimento de saberes, de técnicas a respeito disso, né? Então, eles desenvolveram esses saberes e técnicas que auxiliaram na adaptação ao meio ambiente, possibilitaram o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico. Você passou a descobrir como é que trabalha com determinada coisa, vocês conseguem depois desenvolver economicamente, porque vai facilitar o seu trabalho no dia a dia, e em outros casos você vai poder pegar esses mesmos recursos, esses mesmos materiais para poder fazer todo o processo de comércio, né, de troca e venda. A agricultura e a pecuária disseminaram-se com a circulação dos povos que migravam em busca de melhores terras e o intercâmbio cultural e comercial de povos sedentários e nômades. Lembra que eu já fiz essa discussão a respeito dos povos sedentários, o que é que eles são? Pronto, povos sedentários é aquela galera preguiçosa? Não, apesar de que hoje em dia a gente, assim, no meio da pandemia, tá todo mundo sedentário, ninguém tá fazendo exercício físico, indo pra academia, só comendo, dormindo, né? E assistindo Netflix e jogando. Mas, nesse caso daqui, os povos sedentários são aqueles povos que fixam residência em um determinado local, o que acaba sendo diferente dos povos nômades. Aqui a gente fala de povos sedentários e povos nômades. Sedentários são aqueles que fixam moradia em um local. Nômades são aqueles que estão sempre se deslocando porque eles se utilizam do recurso natural que tem em um determinado local. Quando esse recurso não é mais o suficiente para ele, para a população, para aquela comunidade que está ali, eles simplesmente vazam. Os povos sedentários, eles se fixam nesses locais porque geralmente são locais que têm esses recursos naturais constantemente se renovando. Outra técnica central na vida das sociedades africanas foi a metalurgia do ferro. Foi essa capacidade deles conseguirem trabalhar os metais, trabalhar com ferro principalmente. Pesquisadores acreditam que ela se desenvolveu de forma autônoma durante a antiguidade. O povo Nok dominou a manipulação do ferro por volta do primeiro milênio antes de Cristo e criou um sistema de fornos construídos em poços que permitiam o aquecimento do metal
para a transformação em objetos. Como assim? O sistema de forno. Já viu aqueles fornos de pizza? Tá? Só que na pedra e tal, né? Só que aí, ao invés de você colocar pizza, você vai colocar ferro ali. O, a pedra, ela aguenta muito mais, uma temperatura muito mais alta do que o ferro. Então, você fazendo lá um forno de pedra, pegar o formato todo bonitinho, pá, não sei o que, e esquentar e colocar para ali dentro, pegar uma temperatura muito quente, praticamente pegando fogo mesmo, e colocar um ferro ali, esse ferro, a tendência dele é derreter, tá? Porque o ponto de... Eu esqueci essas coisas de química, é ponto de fusão. Fusão é quando junta, né? Ponto de... Enfim, essas coisas aí, vocês entenderam. E aí, então, quando você aquece o ferro a uma determinada temperatura, esse ferro vai derreter. O minério de ferro, o ferro bruto mesmo, ele vai derreter. E aí, outra coisa que a gente já discutiu aqui, eles fazem um molde, geralmente um molde de gesso, né? Para que quando o ferro está ali derretido, ele, em uma determinada temperatura ele está derretido, e esse ferro, de forma líquida, é colocado dentro de um molde, ele vai, ao começar a secar, ao começar a esfriar, que pode ser o resfriamento direto, jogando água em cima ou aguardando ele esfriar por conta dessa troca de calor troca de calor com o ambiente mesmo, e a tendência dele é ir endurecendo. Então, dentro desse molde, ele vai endurecendo até ganhar o formato daquele molde, o formato que foi escolhido pelo pessoal que trabalha com essa metalurgia. Então, o povo Nok, eles criaram, esse povo criou esse sistema de forno que era construído em poço. É poço, não é poço não. Poço é de poder. Poço é tipo poço, mais fundo, entendeu? Em poço, e aí eles fazem esse aquecimento do metal. Não se sabe ao certo como se desenvolveram essas técnicas. Tipo, não dá para saber porque eles não tinham as coisas anotadas, não faziam um livrinho lá de anotações, né? Mas elas se disseminaram pelo interior do continente, modificando o modo de vida de várias sociedades. Ah, professor, como é que se sabe que eles fizeram isso, que foi esse povo que fez isso? É fácil. Arqueologia. Olha a importância de estudar passado. A arqueologia vai estudar justamente isso. Vão sendo encontrados vestígios arqueológicos, vão sendo encontrados objetos bem antigos, que aí com o processo químico você consegue fazer a datação desses objetos, como por exemplo a datação através do processo químico chamado carbono 14, que você consegue saber qual a idade de um determinado objeto, qual a idade de um determinado local. E aí então o que se sabe é que ele acabou sendo disseminado. Por quê? Se descobriu que lá, nessa região onde vivia o povo Nok, se tinha esses fornos mais antigos. E esses fornos, eles foram encontrados, esse tipo de técnica foi encontrado em diversos outros locais do território africano e foi visto que eram um pouco mais recentes. Ou seja, a ideia é de que, através da migração desse povo Nok, e essa técnica ela foi se difundindo, foi se disseminando, foi sendo espalhado pelo continente. Isso, graças a isso, se modificou o modo de vida de diversas sociedades, né? Que esse aprendizado foi passado, esse trabalho com a metalurgia, o que vai gerar um maior desenvolvimento desses locais. Com ferro foi possível criar ferramentas resistentes como as enxadas e as foices, possibilitando trabalhar o solo de forma mais profunda e ampliar a produtividade da agricultura, incluindo o cultivo do sorgo, alimento essencial para os povos da África subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara. Então, essas ferramentas mais resistentes
como as enxadas e as foices, são muito melhores para você poder chegar e trabalhar a terra do que você tentar trabalhar com materiais feitos, por exemplo, de madeira, né? O ferro é muito mais resistente, então você conseguia fazer esse trabalho em um tempo menor, conseguia cavar mais fundo, conseguia pegar em terras que eram um pouco mais duras para poder trabalhar em cima desse solo. Então, graças à metalurgia, isso tudo foi possível. A metalurgia possibilitou também a criação de novas armas, como os machados. Isso aumentou o poder dos chefes e permitiu a centralização política após vitórias militares contra outros povos. Você imagina só, você chegando com a espada feita de madeira lá, tipo, vai deixar pontiaguda? Vai, né? Mas você bate lá com a espada de madeira, tipo, a não ser que a pessoa vai morrer de uma lasca de madeira que vai enfiar em você, né? Mas você lá com um exemplo só, tá? Uma espada de madeira, enquanto que seu adversário tem uma espada, um machado de ferro, muito mais resistente. Tacar na cabeça de uma pessoa, a madeira pode quebrar. Tacar com o ferro, a cabeça vai quebrar, né? Arranca a cabeça dele. E isso então acabou dando esse poder a esses chefes militares, aos reis. Então, ó como o povo Nock já foi conquistando o espaço, foi conquistando territórios através dessa força militar, graças ao desenvolvimento da metalurgia. Inicialmente, essa metalurgia era feita voltada para se produzir instrumentos de trabalho, só que também se descobriu que, além de você fazer instrumentos de trabalho, vocês podem fazer instrumentos de defesa e de ataque, instrumentos militares, né? Um elemento de poder para lideranças políticas africanas era o controle das minas de ferro, visando garantir o abastecimento dessa matéria-prima. Então, se essas regiões da África, se o povo que domina aquela região tem acesso muito mais fácil a esses minérios de ferro, essas minas de ferro, o ferro é um minério, ele é encontrado de forma bruta, como se fosse uma pedra. Então, se você conseguia ter no seu território uma quantidade grande, aquelas jazidas de ferro, aquelas minas cheias de ferro, facilita muito mais do que você precisar se deslocar para longe para poder encontrar, ou precisar comprar ferro de alguém. Você já tem dentro do seu próprio território, ali no quintal de casa mesmo. Registros arqueológicos, arqueologia aí, registros arqueológicos indicam que alguns povos africanos já dominavam técnicas de metalurgia há mais de 2.000 anos. Ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, já tinham povos da África que tinham bastante conhecimento em metalurgia. Falando assim, porque o povo europeu é tudo desenvolvido, tudo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, os africanos estavam lá já dominando a zorra toda com ferro. Mas europeu tem uma lábia boa, né? Miserável. Roubou tudo, ladrão, sacana. Então, já dominava essas técnicas de metalurgia há mais de 2.000 anos. Os povos bantus tiveram importância na divulgação da metalurgia, já que a transmitiam para outros povos durante seus deslocamentos. De novo, a origem dos povos bantus é mais ou menos ali na região entre Camarões e Nigéria. E eles vão descendo, deixa eu ver aqui no mapa. Pronto. Se vocês forem voltar aí na página 60, tem assim, África, divisão atual, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Esse mapinha daqui, do lado. Aí vocês vão ver que, mais ou menos ali, no noroeste, não, peraí, no noroeste africano, tem lá, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Nigéria e Camarões, praticamente na dobra, assim. Foi a partir dali que os povos bantus eles começaram a se deslocar.
E aí, aquela discussão que a gente já fez sobre povos bantos. A partir do momento que eles foram buscando novos territórios, que foram foram conquistando novos territórios, foram difundindo essa comunidade, esse povo banto foi se espalhando pelo continente africano, eles foram levando a sua cultura, levando a sua língua, levando os seus conhecimentos. Consequentemente, se eles lá dominavam algo da metalurgia, quando eles foram chegando em outros territórios, que foram juntando com a cultura local, eles também levavam o que eles sabiam de lá desde sua origem. Falaram, ó, lá no meu povo, meus ascendentes, meus ancestrais, eles trabalhavam com metais assim, assim, assado. Eu, opa, interessante isso aí, vamos testar aqui. Pronto, aí começava a fazer e pronto, esse conhecimento ele acabava sendo difundido, divulgado, espalhado pelo restante do continente. Então eles transmitiam seus conhecimentos em metalurgia para outros povos durante esses deslocamentos. Isso contribuiu para a formação e o desenvolvimento de grandes sociedades, impérios, além de estimular o comércio com outras regiões. Um exemplo foi o comércio de ferro africano para a Índia. A Índia, só lembrando, fica na Ásia. Onde era utilizado na fabricação de lâminas de aço e empregado na produção de artesanato. Lâmina de aço, olha só. O aço ele acaba sendo mais leve do que o ferro e acaba sendo mais cortante, inclusive mais fácil você manuseá-lo e acaba sendo mais afiado ainda. Aí tem algumas imagens, espadas de ferro e madeira dourada originárias de Gana, que pertenceram a reis e oficiais da corte Achante. E aí quem foi que assistiu Pantera Negra por esses dias, essa semana aí, ó, falando daqueles objetos, falando daquelas armas, ó, que massa. Então, era onde era utilizada a fabricação de lâminas de aço empregado na produção também do artesanato, né? Aquilo que era para o próprio cotidiano deles. Entre os séculos 10 e 12, aqui já depois de Cristo, comerciantes africanos passaram a comercializar o ferro nas regiões banhadas pelo Oceano Índico. O povo gritando aqui no condomínio. Passaram a comercializar o ferro nas regiões banhadas pelo Oceano Índico, abastecendo sociedades islâmicas que as controlavam. A importância econômica e militar do ferro resultou no surgimento de mitos baseados na figura do rei ferreiro. Não é aquele chocolate não, Ferreiro Rocher não. Ferreiro é o que trabalha com ferro, né? Que aprendia a dominar o minério e passava a usá-lo na conquista de outros povos. Imagina só, tipo o que eu acabei de falar. Chegava assim, o cara querendo confrontar você lá com a espada feita de madeira, qualquer batidinha a espada quebra, e você lá com a espada de ferro. Ah, é mais pesada? Dependendo do jeito que for feito. Mas é muito mais resistente, é muito mais poderoso, né? Então, aqueles impérios, aqueles reis que dentro do seu território tinham tinham esse domínio sobre o ferro, eles acabavam sendo muito mais perigosos, tendo uma força militar muito mais forte. Além disso, o culto aos orixás dos povos iorubás dava grande importância ao ferro, e uma das divindades pela qual tinha grande respeito era Ogum, orixá guerreiro e responsável pela invenção das ferramentas. Lembrando sempre que os orixás eles são divindades ligadas à natureza. E ainda que o ferro ele seja modificado
para a criação dessas armas, para a criação de artesanato, para a criação desses objetos que são voltados, são vinculados aos orixás, esses artefatos, eles são extraídos da natureza. Então, se são retirados da natureza, eles podem muito bem serem ligados aos orixás. Não é à toa que Ogum acaba sendo o orixá guerreiro, o orixá da guerra, sob o poder de empunhar essa espada e responsável também pela invenção, pela bênção, digamos assim, sobre as ferramentas, né? Através dele que isso vai acontecer, ok? E então é isso, galera. A aula de hoje finaliza aqui. Na próxima aula a gente fala sobre o rei serralheiro, ó. Falamos sobre o rei ferreiro, os povos ferreiros, e agora o rei serralheiro. Serralheiro, serraria, serra, madeira, ó. Beleza? Mas aí é só na próxima aula. Valeu, galera. É isso. Eu falei, né, que essa aula é voltada aos alunos do 7º ano, Colégio Afiniza Freire, disciplina de História. Acho que eu falei. Se eu não falei, tô falando agora, vocês vão entender. Vocês entenderam? Entenderam? Então, beleza. É isso, galera. Tchau.